voltando aqui, Matheusão. Então você é ex-diretor do Cruzeiro, né? Foi na época lá do... Infelizmente, né? Cruzeiro caiu pra Série B ali. E você como um cruzeirense fanático, velho. Assim, tem um tempão que eu não te vejo, né? Eu já conheço o Matheusão há um bom tempo, acho que mais de uns 10 anos, né, velho? Bastante tempo. Então botando papo em dia mesmo. Você tá sumidão, você tá morando em São Paulo, né? Moro em São Paulo, é. Sim. E, assim, cara, como é que é? Eu sempre pensei, falei assim, eu queria um dia trabalhar no Cruzeiro, eu acho que eu ia trabalhar com muita raça, assim, deve ser muito doido. Mas depois, quando eu fui ficando mais velho, né, eu fui vendo que envolve muita coisa que eu penso que eu poderia me decepcionar também, poderia ficar chateado devido a alguma coisa de bastidor. Então, assim, como que foi pra você nessa época mais, eu acredito, a mais turbulenta do Cruzeiro na história, né? Você como cruzeirense fanático aí, eu sei, né, que tem entrado lá, você conseguiu separar a questão da passional com a racional ali de fazer seu trabalho? Conta aí como é que foi. Cara, primeiro, obrigado, né, pelo convite, parabéns pelo projeto, pela ideia, pela execução, né, principalmente. Acho que vocês dois estão com um projeto muito bacana, assim. Eu, desde o início, quando eu vi, achei bem legal. E eu acho que mais do que uma ideia, vale quem faz. Então, vocês estão fazendo, e vocês estão realmente rompendo. Então, primeiro fica meus parabéns e meu voto de incentivo. Quero ver o Para de Clubismo aí com bastante seguidor, com muito episódio, com muita gente legal passando por aqui. Vou ter muito orgulho de ter Se sido Deus, um dos Deus te primeiros ouça. caras a ter passado por aqui, e tudo que vocês precisarem podem contar comigo. pô, Tá? cara, fica muito, muito grato e você tá convidado aí de voltar no futuro aí, que aí a gente vai estar bombado. Legal. Vai ser uma honra. Cara, de fato, foi um desafio muito grande. Eu, né, quem me conhece sabe, eu sempre fui cruzeirense de acompanhar o time, então eu já estive com o Diego final da Copa do Brasil, né, No gol da Maracanã, Arrascaeta no Maracanã, 2017. jogo mais doido que eu já fui. Assistimos o jogo da final da Copinha, Copa São Paulo de Juniores, que o Cruzeiro foi campeão. Eu, o pai do Diego, com o tio, o primo. E eu sempre acompanhei muito o Cruzeiro mesmo, assim, eu já viajei bastante, já assisti jogo do Cruzeiro em Porto Alegre e tudo mais, sempre gostei muito de acompanhar. Eu nunca fui de participar de nenhuma torcida organizada específica, sempre gostei muito de acompanhar com a minha família, com meus irmãos, com meu pai. Mas eu fiquei um pouco realmente afastado assim da torcida, dos estádios, e nunca deixei de acompanhar o Cruzeiro. Então, quando eu me mudei para São Paulo em 2014, o primeiro lugar que eu procurei em São Paulo foi a Sampa Azul. Inclusive, se tiver alguém da Sampa Azul aí, sigam aqui o Para de Clubismo, galera. A galera da Sampa Azul é fera, foi uma galera que me recebeu lá em São Paulo. Eu ia muito para assistir os jogos lá, então Como é que é? É um barzinho, um lugar que... é um reduto assim do Cruzeiro. É consulado, né? Que eles falam, tipo. No caso do Cruzeiro, depois eu posso até tentar lembrar aqui como que funciona a parte de consular, de redutos, chama redutos, o projeto chama redutos, né? Redutos cruzeirenses. E a Sampa Azul durante muito tempo foi um reduto, não sei se ainda continua sendo ou não, porque tem uma organização própria lá dos redutos. Mas é um lugar onde os cruzeirenses se reúnem, e aí já tiveram vários lugares físicos, né? Bares específicos que foram a sede ali, a casa da Sampa Azul, mas sempre que tem jogo do Cruzeiro, o pessoal que é cruzeirense, que mora lá em São Paulo, ou que está passando por São Paulo, vai lá assistir. Eu, quando me mudei, não conseguia mais ir tanto nos estádios, né? O Cruzeiro jogava sempre lá contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o Santos, contra o São Paulo. Já fui em todos os estádios lá para poder acompanhar jogos do Cruzeiro. Mas acabei ficando um pouco mais afastado, não conseguia ir sempre ao Mineirão. Até o ano de 2020, né? Que foi fatídico ano que aconteceu tudo. E aí, no meio daquele caos, eu tive uma proposta, um convite para poder ir lá e me juntar à equipe da direção do Cruzeiro, que ia tentar fazer a reversão do cenário, né? Então, teve toda aquela situação do Itaí Machado e do Wagner Pires. Eles saíram, depois que eles saíram, entrou o conselho gestor, e aí o conselho gestor fez uma gestão interina, temporária, né? E aí o Cruzeiro teve uma nova eleição, que era uma eleição tampão, que a gente chamava, né? Que foi para uma eleição de mandato, acho que de 7, 8 meses, alguma coisa assim. E aí o Sérgio venceu, e aí já nessa gestão eu fui para lá para poder trabalhar num projeto de reestruturação que desde o início a gente sabia que podia se tornar uma SAF.
seria a primeira SAF do Brasil. Na época não existia o projeto de lei da SAF aprovado ainda, mas a gente já imaginava que no meio do caminho algo podia acontecer. A gente estava no meio da pandemia, né? Todos os clubes estavam sofrendo muito financeiramente e isso já era uma possibilidade. Então, cara, para mim foi difícil, mas eu falo que eu fiquei lá quase 2 anos, 1 ano e tanto. E nesse período que eu fiquei lá, desde o primeiro dia, eu me propus para mim mesmo a ser o mais racional e o menos emocional possível. Eu acho que esse é o grande desafio, assim. Se eu conseguisse ser racional lá, eu ia me envolver menos com questões, né, que não eram da minha alçada, que não tinham nada a ver comigo, e ia conseguir executar bem o meu trabalho, e eu não ia me deixar abalar. Apesar de ser difícil, né, porque no futebol não tem jeito, mas grandes histórias, felizmente, né, no final da história, no final aí, que a gente ainda não chegou no final, mas Aham. é um início de projeto de SAF aí que dá para nós uma esperança de que o futuro do clube realmente vai ser melhor, pelo menos pelo que estava, por esses 3 anos que a gente passou aí para trás. Então, é uma história que eu tenho para contar e eu quis muito viver essa história porque realmente foi uma experiência profissional e pessoal, apesar de muito difícil, que me transformou bastante. Sim. E você comentou aí que você teve um convite, né? Isso. Então, assim, eu tenho uma curiosidade mesmo, que, por exemplo, rodando ali no LinkedIn e tal, a gente começou a ver nessa época algumas vagas, né, do Cruzeiro lá, de gerente, diretor, enfim. E eu tinha essa curiosidade antes, será que você se candidatar no LinkedIn ali e tal, será que realmente está sendo feito? No seu caso, foi um convite, você se candidatou, você viu a vaga? Não. No meu caso foi o seguinte, eu já tinha um contato muito grande, pessoal e profissional, com o Edson, que era o Edinho. Ele tinha sido convidado para ser o vice-presidente administrativo do clube na época. Ele é muito próximo ao Sérgio, que era o presidente. E aí o Edinho, que era um grande amigo, eu trabalhei com a esposa do Edinho na Coca-Cola. Foi assim que eu conheci ele, em São Paulo, e a gente virou peladeiro lá, a gente jogava bola juntos lá há muito tempo e era cruzeirense, então a gente acabou se aproximando muito. Ele sempre teve o sonho de trabalhar no Cruzeiro e aí na época a gente conversou e o projeto era um projeto de profissionalização e aí eu entendi que era bem interessante. Mas esse caso que você falou do LinkedIn é importante porque os cargos gerenciais e de liderança ali do clube, os cargos mais importantes, geralmente são cargos, né, que são de confiança e muitas vezes recomendação e indicação. Uhum. Mas na nossa gestão foi montada uma equipe com muita base técnica na época. Então, pelo menos na parte, né, administrativa, foram escolhidas pessoas que tinham um currículo e uma competência e uma história, né, uma bagagem, experiência que falava por si só, né? Obviamente, nem todo mundo se adapta. Eu, por exemplo, trabalhei na Coca-Cola há muitos anos e saí da Coca-Cola e fui trabalhar na Nestlé. Cara, uma cultura completamente diferente. Tava Achei que no- você tinha ido da Coca pro Cruzeiro. Você foi Não, eu estava na Coca-Cola, fui trabalhar na Nestlé, depois abri minha empresa e aí no meio do caminho fui convidado para poder trabalhar no Cruzeiro. Mas assim, quando eu saí da Coca, que era uma cultura americana, e fui para trabalhar na Nestlé, eu já senti uma diferença. Então, eu imagino que uma pessoa que trabalhou na Coca, na Nestlé, quando vai trabalhar no Cruzeiro, num mercado novo, num mercado diferente de entretenimento, futebol, com uma cultura, né, e num ambiente muito machucado, completamente diferente. A mesma coisa aconteceu com várias pessoas. Então, teve gente lá que trabalhava na Fiat, na Semig, na Audi. Tinha gente que trabalhou em várias empresas gigantescas e, obviamente, pessoas que se adaptaram melhor e pessoas que se adaptaram, que não se adaptaram, Uhum. mas todas pessoas muito capacitadas e muito gabaritadas, assim. E a gente fez um movimento na época de abrir a primeira vaga do clube no LinkedIn. Então, o Cruzeiro nunca tinha anunciado um processo seletivo no LinkedIn até essa gestão. E aí, não lembro qual foi a vaga, eu acho que foi um gerente de recursos humanos, foi gerente de RH, eu abri 2 vagas na época, que era um analista de
dados, que era uma pessoa para poder trabalhar com BI e informações. Tá super importante, né, hoje em dia. E, enfim, eu sei que a gente abriu umas 3 a 4 vagas no LinkedIn e aquilo deu um recado muito grande para o próprio mercado de que, pô, a partir de agora, profissionalismo vai começar a acontecer ali dentro. E eu vejo que até hoje, né, isso é uma regra. O Cruzeiro tem lá, eu vejo direto no LinkedIn, vagas anunciadas. Eu vejo pouco vagas executivas, vagas de gerência e tal, mas eu vejo bastante vaga. Quer dizer, o clube tem procurado por pessoas mais técnicas para ocupar os seus cargos, e tomara que seja uma realidade para sempre, assim.